Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com vocês, na sua casa, no seu lar. Hoje nós estamos aqui em um dia especial, onde se celebra a Páscoa, onde se celebra para nós que somos cristãos, a ressurreição de Cristo. E neste dia, a palavra que tem a nos transmitir é que Páscoa é um momento de celebração. Então, hoje, na verdade, a Páscoa, ela significa para nós cristãos um momento de celebração. É um momento de celebrarmos. Celebrarmos não o coelhinho e nem o chocolate, mas celebrarmos porque alguém decidiu vir e morrer por nós. E esse alguém é Jesus. E tendo ele morrido por nós, então nós temos motivos, vários motivos, para celebrar esse dia. Páscoa, então, é momento de celebração. Se você tem a sua Bíblia aí contigo, por favor, abra ela então, no livro de Êxodo, no capítulo 12, e os versículos 12 e 13. Vamos ler. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então este é o momento, a Páscoa, nós sabemos que ela iniciou-se há muito tempo atrás, quando houve essa situação onde Moisés estava tirando o povo da terra do Egito. É um momento de festa, na verdade, para o povo judeu e também para todo o cristão. E este momento de festa, ele vai nos trazer um significado literal e espiritual. Literal porque ele marca a libertação da escravidão do povo de Deus no Egito. E também espiritual, porque ele, para nós, ele significa na sua ressurreição. Porque nós sabemos que seremos também ressuscitados com ele um dia. Então a Páscoa, nós sabemos que significa passar por cima, ou em outras palavras, livramento da morte. Eu não vou ficar muito atento à Páscoa, como foi feita no Velho Testamento. Eu quero focar um pouco mais na relevância e no significado que ela tem para nós hoje. A Páscoa para o cristão. Se para o judeu, ele foi um momento de libertação, foi um momento de retirada da escravidão, depois que eles viveram 430 anos no Egito como escravos, para nós também tem esse significado de libertação, de saída da escravidão, do pecado e de salvação. E ali eles foram levados para uma terra que mana leite e mel, né? E nós também, muito brevemente, seremos levados para uma terra, não só que mana leite e mel, mas uma terra onde está o nosso Deus, onde Jesus está, e nós estaremos com Ele pela eternidade. Então, a Páscoa, ela significa algo literal, uma festa literal e espiritual. Em Êxodo 12, ela vai contar como foi feito essa celebração. Ou seja, era morto um cordeiro de 1 ano, assado e comido com ervas amargas. O seu sangue era aspergido nos umbrais das portas, para que o anjo da morte passasse por cima e não matasse os primogênitos dos hebreus. Então a celebração da Páscoa é a saída da escravidão para a liberdade. No entanto, hoje, a Páscoa para nós é Cristo. Cristo é a nossa Páscoa. A celebração da morte para a vida, também da escravidão do pecado para a liberdade da vida. Então hoje, Cristo é a nossa Páscoa. E é essa a relação mais importante para nós cristãos hoje. Veja, Jesus é nossa Páscoa.
Ele nos trouxe libertação, proteção e também provisão. Eu quero trazer agora alguns aspectos que nos remetem a essa questão, principalmente espiritual da Páscoa. Vamos ler mais um texto que se encontra em 1 Coríntios 15, de 3 a 8. 1 Coríntios 15, de 3 a 8. Cristo é a nossa Páscoa. Então diz assim nesse texto, 1 Coríntios 15, de 3 a 8. Pois primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por último de todos apareceu também a mim, como um abortivo. Então, o que isso nos faz entender? Tem alguns fatos que comprovam que a Páscoa, na verdade, foi algo que aconteceu de verdade. Ou seja, que Cristo realmente veio, que Cristo realmente morreu e que Cristo realmente ressuscitou. Há muitas pessoas hoje que não acreditam mais nisso. Elas têm dúvidas a esse respeito. Elas até acreditam num Jesus histórico, num Jesus que de fato existiu, mas o consideram como um profeta, o consideram como um homem sábio, mas não como Cristo, o Filho de Deus, e não como o próprio Deus também. Afinal, Ele e Deus e o Espírito Santo se tornam uma só pessoa. Algo que às vezes para nós é difícil entender, mas Ele veio e consumiu o pecado para nos trazer a vida. Então, alguns fatos nesse texto já comprovam que é verdade isso que aconteceu. Fatos que comprovam a ressurreição. A primeira coisa que comprova é o fato que foi anunciado no Velho Testamento, por diversos e diversos textos. Outro fato que comprova que foi dito pelo próprio Jesus, e que foi visto, o terceiro fato, por vários homens. Então isso credibiliza que essa história é verdadeira. A ressurreição de Jesus foi predita no Antigo Testamento. Veja só, no Salmo 16, versículo 10. Vai dizer assim: porque não deixará a minha alma no inferno, não permitirá que o teu santo veja a corrupção. E esse texto ele se repete também em Atos 2, 27 e em Atos 13, 35. Atos 2, 27 e Atos 13, 35, essas palavras elas são interpretadas como um anúncio profético da ressurreição de Jesus. Veja só, em Atos 2, 27 diz assim: porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. E de novo em Atos 13, 35, assim diz noutra passagem: não permitirá que o teu santo sofra decomposição. Então a ressurreição de Cristo já foi predita pelo próprio Senhor Jesus. Em Marcos 9, 31, você pode abrir se você quiser, Marcos 9, 31, vai dizer assim: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, e 3 dias depois ressurgirá. Então o próprio Jesus disse que isso ia acontecer. O Velho Testamento inteiro diz que isso vai acontecer. E depois ele é visto por mais de 500 irmãos ressuscitado. Então é um fato que realmente aconteceu. É um fato histórico, sim. Mas é um fato que realmente aconteceu e nos traz significados espirituais. Por isso que nós estamos dizendo que é um momento de celebração. Porque quando nos traz esses significados espirituais, ele vai nos dizer aquilo que nos traz esperança, aquilo que nos traz a certeza da salvação e a certeza que todos os nossos pecados nele foram apagados. Jesus de fato ressuscitou.
Há vários textos na palavra de Deus, eu não vou ler aqui, mas está lá em Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João 20, 1 Coríntios 15. Tem vários textos informando que ele de fato ressuscitou. Então a ressurreição de Jesus foi sim um feito histórico, mas ela possui significados espirituais. E esses significados espirituais é que nos trazem a certeza de que é um momento de celebração, é um momento de alegria, é um momento de certeza, é um momento de esperança. A Bíblia nos ensina quais alguns dos os significados espirituais da ressurreição de Cristo. O primeiro deles, se você quiser abrir a tua Bíblia, em Romanos 1, versículo 4. Romanos 1, 4. Significados espirituais. Então, o primeiro deles, a ressurreição de Jesus atesta que ele é exatamente quem disse ser. Ele não é um profeta, como alguns dizem. Ele não é um homem sábio apenas, como alguns dizem. Mas a ressurreição de Jesus, atesta que ele é exatamente quem ele disse ser. E quem é que ele disse ser? Ele disse ser que é o próprio Deus encarnado na figura do Filho. Romanos 1,4 diz assim: o que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus, com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então, ele de fato ressuscitou. E isso tem a nos dizer que ele é exatamente quem ele disse quem ele era. Ele é o próprio Deus encarnado na figura do Filho. Ele, Jesus, estava com Deus na criação do mundo. Ele, Jesus, estava lá quando ele e mais 2 anjos foram falar com Abraão. Ele estava em vários fatos no Velho Testamento. Ele era, antes de existir. Na verdade, ele existiu neste mundo, mas ele já existia antes. Ele veio para este mundo, mas ele já era antes. Durante seu ministério terreno, por suas ações e palavras, Jesus reivindicou sua divindade. Alguns querem apenas como um líder moralista, ou ele é quem disse ser, ou estava enganando as pessoas. Veja, nós vemos lá as pirâmides do Egito. O que tem lá? Apenas ossos. E aqueles faraós achavam que iriam ressurgir numa outra vida, levando seus tesouros para o túmulo. Nós temos vários cemitérios, por exemplo, a Catedral de Westminster, de Londres. Ela é respeitada porque ali estão os corpos da nobreza de britânicos famosos. O que tem lá? Ossos. Nós temos o mausoléu de Maomé. Maomé foi aquela figura, o criador do islamismo, os muçulmanos. Com todo respeito a essa religião, mas veja, Maomé, ele morreu. Está lá apenas os ossos dele. E quem acredita nisso, acreditou apenas num homem, e nas palavras de um homem. E formou-se uma grande religião no mundo, o islamismo. A segunda maior depois do cristianismo, e tão grande quanto. Hoje estima-se que tem mais de 1 bilhão de muçulmanos no mundo. E o que eles acreditam? Acreditam num homem, acreditam numa mentira, e não na verdade que é a palavra de Deus. O que está lá no mausoléu de Maomé? Os ossos. Joseph Smith, ele criou o mormonismo, ele criou ideias diferentes. Ele disse que um anjo desceu do céu e deu um novo testamento diferente do que o que nós temos. Eles usam ao mesmo tempo Jesus, também o islâmico usa Jesus. Mas essas igrejas, essas religiões, vê Jesus apenas como um simples profeta. Sim, ele foi um profeta. Sim, ele foi um homem santo. Mas ele é mais do que isso. Ele é Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus. Allan Kardec criou o Espiritismo. Onde estão os ossos de Allan Kardec? Estão na terra. Estão lá. Um outro homem que tentou pegar o Evangelho
e tentou explicar de forma espiritualista. E a verdade é que eles usam Jesus também como uma pessoa boa, como uma pessoa que deve ser seguido os exemplos. Mas nós que somos cristãos, sabemos que Jesus não é para seguir apenas os exemplos, mas é para tê-lo dentro de si. Um irmão esses dias me ligou e falou que teve um sonho. E o sonho ele dizia que via Lucas 17, 21, onde diz que o reino de Deus está dentro de nós. Então essas pessoas criaram religiões, criaram ideias, criaram um monte de coisa, mas isso é só superficial. Agora Cristo ele entra dentro de nós. O reino de Deus, ele diz assim, não é visível, mas invisível, porque ele está em vocês. Todas essas pessoas criaram ideias, criaram religiões, mas morreram. E os ossos delas jazem na terra, no sepulcro. Olha só que ideia louca, né, do espiritismo, dizendo que você volta, reencarna. E o nosso Jesus não disse isso. Ele ressuscitou, e com ele nós seremos ressuscitados. Imagina se você fosse voltar na forma de um peixinho, na forma de uma florzinha, na forma de um cachorrinho. Isso é o que diz o espiritismo. Um homem, mas ele está morto, os ossos deles estão lá na terra. Agora, o sepulcro de Jesus, ele é famoso porque ele está vazio. E existe lá uma placa dizendo, ele não está aqui porque já ressuscitou. É esse Jesus que nós cremos. E por isso hoje é momento de celebração, porque nós não cremos num homem falho, onde seus ossos estão estirados num túmulo cheio de ossos. Mas nós cremos em Jesus, onde o túmulo dele está vazio, os ossos deles não estão lá. É nele que nós cremos. Então a ressurreição de Jesus atesta que ele é exatamente quem ele disse ser. E quem é que ele disse ser? O próprio Deus, o Filho de Deus. É isso que atesta a ressurreição dele. Como alguém pode se ressuscitar, se não for o próprio Deus? Só esse fato já mata todos os outros. O que mais? Se ele não tivesse ressuscitado, tudo o que ele disse a respeito de si mesmo, perderia toda a autoridade. Mas ao ressuscitar, ele confirmou quem disse ser. Significados espirituais. A ressurreição de Jesus se deu para que fôssemos justificados diante de Deus. Em Romanos 4, 25, você pode abrir também. Romanos 4, 25. A ressurreição de Jesus se deu para que fôssemos justificados diante de Deus, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Ser justificado significa ser aceito por Deus, ser declarado justo diante de Deus. A palavra diz que não há um justo sequer, nenhum sequer. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Mas por causa de Jesus, nós fomos justificados. A própria Bíblia diz que não há justo, mas ela também diz que há um justo que morreu pelos injustos. E esse justo que morreu pelos injustos, que sou eu, é você que está aí, por causa dele nós somos justificados. Por nossas próprias obras de justiça, não podemos, preste atenção, por nossas próprias obras não podemos ser aceitos, nem declarados justos diante de Deus. Por melhor que sejamos, não temos méritos próprios para ser aceito diante de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, está lá em Romanos 3, 23. Daí a gente estava falando agora há pouco, né? Daquela ideia do espiritismo, que eles dizem que você reencarna para ser uma melhor pessoa. Isso é impossível. Nós nunca vamos ser melhores pessoas, porque o pecado ainda habita em nós.
Então precisa alguém retirar esse pecado de nós. E esse alguém é Jesus. E pela sua ressurreição, nós podemos celebrar, porque nós não temos mais pecado que nos condena à morte. Mas nós temos a vida. A morte dele que nos dá a vida. Quando confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Deus imputa, Deus acredita os méritos de Cristo sobre nós. Baseado na obra de Cristo por nós, ou seja, sua morte e ressurreição. Dessa forma, pelos méritos de Cristo, somos justificados diante de Deus. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Porém, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados, e nos purificar de toda injustiça. Um texto bem conhecido, 1 João 1,9. Então, um outro aspecto espiritual da ressurreição de Cristo é que nós somos justificados diante de Deus. Outro aspecto espiritual importantíssimo. A ressurreição de Jesus deve nos levar a andar em novidade de vida. Você pode abrir sua Bíblia em Romanos 6, de 1 a 4. Romanos 6, de 1 a 4, vai dizer o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele no batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Ou seja, outro significado espiritual que a ressurreição de Cristo é que Ele morreu e nós morremos com Ele. Ele ressuscitou e nós ressuscitamos com Ele para uma nova vida nessa vida e vamos ressuscitar com Ele para uma nova vida na eternidade. Então vou repetir. Ele morreu, morremos com Ele. Nossos pecados foram apagados. Ele ressuscitou, ressuscitamos também com Ele. Isso é o que significa o batismo, que o pessoal faz ali atrás, né? Emerge nas águas. Morreu com Ele, ressuscitou com Ele, para que a gente viva como? Em novidade de vida. Mas também essa ressurreição, que já ressuscitamos com Ele, espiritualmente falando, nessa terra, vamos ressuscitar também no futuro, de forma física e completa e total, na transformação dos nossos corpos, aqueles que estiverem mortos, e na transformação também daqueles que ainda estiverem vivos, quando Jesus voltar. Então, um aspecto espiritual importante é esse, que nós devemos andar em novidade de vida, porque morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Em Colossenses 3, de 1 a 4, Colossenses 3, de 1 a 4. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos. Já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo. Olha, a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. É o mesmo significado do anjo da morte que passou por cima no Êxodo, lá no Velho Testamento. Então a nossa vida está escondida com Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Então ele está dizendo bem claro aqui. Bem claro, buscai as coisas que são de cima. Não percamos mais tempo em buscar as coisas dessa terra, no nível horizontal, mas no nível vertical. É até uma coisa engraçada, né? Eles falaram tanto aí de isolamento horizontal, isolamento vertical, e para nós também. Então vamos usar esse termo e vamos pensar assim: nós temos que estar isolados horizontalmente deste mundo, mas ligados verticalmente a Cristo.
Então nós podemos usar esse termo, vamos ficar isolados horizontalmente das coisas deste mundo, mas ligados verticalmente a Cristo. Nosso velho homem deve ser crucificado e devemos ressuscitar como novas criaturas em Cristo. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, vai dizer lá em 1 Coríntios 5,17. É momento de celebração. Olha quantas coisas a ressurreição nos trouxe. A ressurreição nos trouxe todas essas coisas. Agora tem mais duas que eu vou falar aqui. Uma delas é muito boa e a outra é melhor ainda. A ressurreição de Jesus assegura uma posição espiritual de autoridade para a sua igreja. Você sabia disso? Veja lá em Efésios 1, de 20 a 23, por favor. Efésios 1, de 20 a 23. Em Efésios 1, de 20 a 23, diz assim: que manifestou em Cristo, ressuscitando-o. A ressurreição de Cristo, olha o que ela trouxe também. Além de nós podermos ser justificados, além de nós andarmos em novidade de vida, além de nós crermos que Cristo exatamente é quem Ele diz quem Ele é, ela também nos assegura a autoridade como sendo a sua igreja. Por quê? Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-se sentar à direita nos céus, acima de todo principado, e autoridade, e poder, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Então Cristo, ao ressuscitar, Jesus assentou-se à direita do Pai, nos lugares celestiais, acima de todo o poder das trevas. Em Efésios 1, 22 e 23, diz que Jesus é o cabeça da igreja, e a igreja é o seu corpo. Onde está a cabeça, está também o corpo. Logo, espiritualmente, estamos assentados com Cristo à direita de Deus Pai, acima de todo o poder de Satanás, acima de todo o poder do maligno. Então, esse significado espiritual que também traz a ressurreição de Cristo, que hoje nós já não precisamos, e nem devemos, e nem vamos temer as coisas que vêm de Satanás, do maligno. Às vezes a gente ouve alguém dizer assim: o inimigo se levantou, o inimigo está furioso comigo. Isso é falta de sabedoria, porque nós estamos assentados com Cristo, à direita de Deus Pai. E vai dizer mais uma coisa ainda, muito importante. Cristo nos outorgou sua autoridade. Em Lucas 10, 19, ele diz assim: eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Em Mateus 28, 18 diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, a ressurreição de Cristo faz com que também nada fará mal algum. Aí você vai perguntar: mas espera aí, do que você está falando? Às vezes eu fico doente, às vezes eu fico com depressão, às vezes eu fico com uma situação diferente, uma perda de trabalho, e por que nada nos fará mal algum? Mas veja o contexto. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo. Então está dizendo que o inimigo não fará dano algum para a sua igreja. Então nós não precisamos mais ter medo do inimigo. Nós estamos superiores a ele. E ele deve estar debaixo dos nossos pés. Então a ressurreição de Cristo também nos traz essa garantia espiritual. Agora, para finalizar, e eu creio que essa talvez seja da mais importante, e que realmente nos traz esse momento de celebração, de esperança, de certeza, de que já morremos, de que já ressuscitamos espiritualmente e já vivemos uma nova vida nesta vida, mas que também vamos ressuscitar um dia após a nossa morte.
e vamos estar com Ele. A ressurreição de Jesus é a garantia de que nós também ressuscitaremos. 1 Coríntios 15, de 20 a 23. Primeiro Coríntios 15, de 20 a 23. Então, essa é talvez o maior significado espiritual que nós podemos ter. Todos os outros são importantes também, claro. Porque se não fôssemos justificados, ainda estaríamos no pecado. Se não andamos em novidade de vida, não teremos santidade, não é? Se não cremos que temos autoridade espiritual contra o inimigo, então de que vale Jesus ter morrido por nós? E se não temos certeza que Jesus é de fato quem Ele diz que é, então nós não cremos em Jesus. Em 1 Coríntios 15, 20 a 23 diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez, Cristo, o primeiro, depois quando Ele vier, os que lhe pertencem. Cristo foi o primeiro a ser ressuscitado. E Ele está dizendo aqui, depois quando Ele vier, os que lhe pertencem. Você pertence a Cristo? Você já recebeu Jesus em seu coração? Como eu falei agora há pouco, o texto que diz lá em Lucas 17, 21 é que o reino de Deus é invisível, ou seja, Ele está dentro de você, ou seja, você tem que recebê-lo em seu coração e andar em novidade de vida. Aqueles que pertencem, aquele cujo nome está escrito no livro da vida, mesmo que morram nessa vida agora, Jesus voltando, vai ressuscitar em um corpo glorificado. Para terminar, eu quero ler o último texto, em 1 Tessalonicenses 4, de 14 a 17. 1 Tessalonicenses 4, de 14 a 17. Olha que palavra poderosa essa. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram. Você tem algum morto na sua família que morreu em Cristo? Olha que esperança tremenda você saber que aquela pessoa que você tanto amava, mas já morreu, já partiu, ela vai ressuscitar também, e você vai ver ela, talvez até vai subir com ela junto ali, ao encontro de Cristo. Vamos continuar o texto. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. É momento de celebração. Para quem é materialista, para quem é ateu, a morte é o fim da existência. Isso significa, obviamente, uma existência sem nenhum sentido, sem propósito. Para nós, os cristãos, a morte não é o fim, mas é o início de uma nova vida. E uma vida eterna na presença de Jesus. Ele ressuscitou, Ele está vivo, mas também ressuscitaremos, semelhantes a Ele em glória, em corpos glorificados. Quer melhor notícia que essa? Quer melhor momento que esse? Hoje é um momento de celebração, é um momento de certeza de que em breve, muito em breve, nós seremos ressuscitados com Ele, nós subiremos com Ele, estando nós mortos ou não. Essa é a nossa esperança, é isso que nós aguardamos ansiosamente. Se Jesus não tivesse ressuscitado,
Nós poderíamos crer em qualquer um outro desses profetas que existem no mundo por aí. Buda, Maomé, Joseph Smith, Allan Kardec. Mas todos eles morreram. Mas Cristo não morreu. Aliás, morreu sim, mas ressuscitou. Desculpa. Os corpos de todos eles estão na terra. Mas o corpo de Jesus foi glorificado e subiu aos céus. E nós, juntos, vamos subir com Ele. Se você crê, nós subiremos. Se você não tem Jesus ainda, faça isso ainda essa manhã. Receba Jesus em seu coração. Peça para que Ele entre no seu coração, se arrependa dos seus pecados. Peça para que Ele viva em você. Peça para que Ele escreva seu nome no livro da vida. Porque daí, a partir de então, você poderá também ter a certeza que a ressurreição dele, que de fato aconteceu, acontecerá de novo, só que não ele vindo buscar a sua igreja, que ressuscitará com ele. Que essa palavra inflame seu coração e faça que com você tenha mais ânimo, mais força, mais desejo de crer que Jesus volte logo. Maranata, vem Senhor Jesus. Então hoje é um momento de celebração. De celebração não da morte, mas de celebração da ressurreição e da vida. Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Eu quero ainda finalizar com uma breve oração. Senhor, eu peço que o Senhor grave nos nossos corações essa palavra, essa esperança, essa bendita esperança de que o Senhor ressuscitou. Então hoje é um dia de celebração, hoje é um dia de alegria, hoje é um dia de saber que muito em breve, nós estaremos contigo. E se passarmos pela morte, ressuscitaremos, ou subiremos contigo. Essa é a nossa esperança, Senhor. Que isso inflame nosso coração dia após dia, na certeza e na garantia de que, independente das crises mundiais, independente das epidemias, pandemias, terremotos, maremotos e todas as coisas que estão acontecendo, que na verdade marcam o princípio das dores. E isso também tem relevância e significado muito bom para nós, porque está perto a sua chegada, e está perto o dia da nossa ressurreição. Senhor, que tenhamos essa confiança, é o que nós cremos e nós garantimos, nós pedimos em nome de Jesus. Amém.